Em 1939, Winston Churchill chamou a Rússia de um enigma, dentro de um mistério envolto em outro enigma. Quanto mais as coisas mudam, mais permanecem iguais. Décadas depois, suas palavras ainda revelam o caráter insondável da Rússia. Antes da invasão da Ucrânia por Moscou, muitos comentaristas diziam que isso nunca ocorreria. Acreditava-se que sanções, isolamento diplomático e perdas militares tornariam essa ação ilógica para o Kremlin, mas estavam errados. A Ucrânia virou um moedor de carne, com mais de 1 milhão de mortos e feridos, mas a Rússia ainda assim invadiu. O bom senso estratégico era secundário diante da combinação de ideologia, nacionalismo e ambição histórica. O Kremlin estava pela metade, e isso sugere algo perigoso. Moscou continua tão insondável quanto sempre foi. Apesar de parecer insano que a Rússia, em seu estado atual, arriscaria invadir outro país, isso não impede que aconteça. E talvez nenhum lugar corra risco, como o Cazaquistão, o país com a nada invejável distinção de compartilhar a maior fronteira com a Rússia entre todas as nações. O Cazaquistão também sofre por não ter a proteção de uma aliança como a OTAN. Sua segurança depende do vizinho, que agora é sua maior ameaça. O planejamento de contingência tornou-se essencial na política externa de Astana. Será que o Cazaquistão conseguirá evitar o destino da Ucrânia diante da ameaça russa? Antes de seguir com o episódio, quero mostrar algo muito legal para vocês. Este é o livro, o guia definitivo para reconstruir a civilização. Parece feito por um engenheiro medieval que viajou ao futuro e virou editor. Essas são palavras deles, não minhas, mas é verdade. Veja, vou abrir e folhear uma página aleatória. Olha, tudo sobre bicicletas. Vou virar. Esse livro é pesado, realmente de mesa de centro. Veja, eu vou... Basta virar a página para ver outra ilustração linda de... Nem sei o que é isso. Ah, é sobre artes marciais. São só esses caras lutando e mostrando como é. Jesus tem um arrancando a coluna de outro, haha. Ah, é realmente incrível. Livro fantástico, com 400 páginas de invenções, descobertas, ciência, filosofia e curiosidades, reunindo tudo que a humanidade já descobriu. Em um volume lindamente impresso, o papel, a capa, as ilustrações, tudo foi montado de forma belíssima. Mentes curiosas. A equipe arrecadou 2 milhões no Kickstarter, mostrando o interesse das pessoas. Não é só mais um livro, como eu disse, é um livro de mesa, algo que fica na sua mesa e com o qual você pode iniciar conversas. É lindo de ver. Compre com desconto de feriado usando o código BALHAGRAPHICS 10 no link abaixo. O canal tinha esse nome antes. Acho que ainda não atualizaram o meu link. Recomendo muito que você pegue um antes que desapareçam de novo. E agora, de volta ao episódio de hoje. Bem, vou começar com uma pequena citação aqui. Olhe para a Ucrânia com atenção, pense seriamente. Essas foram as palavras do comentarista russo Tigran Kiossian, após o Cazaquistão decidir não fazer o tradicional desfile do Dia da Vitória em 2022. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão, Abeg Smaryarov, voltou a considerar o comentário ofensivo e admitiu estar citando. Talvez a declaração de Kiossian reflita a opinião de uma certa parte do público russo e do establishment político. Fim da citação. Esse também não foi um caso isolado. Em agosto de 2022, Dmitry Medvedev chamou o Cazaquistão de Estado artificial nas redes sociais. Mesmo após ser apagada rapidamente e atribuída a hackers, moradores do Cazaquistão viram a postagem como ameaça. Talvez não surpreenda, já que a suposta artificialidade da Ucrânia foi usada por Putin como justificativa para invadi-la. Putin expressou essas opiniões em agosto de 2014, durante visita ao Cazaquistão, elogiando o presidente Nursultan Nazarbayev e citando-o. Aqui, ele fundou um estado onde nunca houve governo antes, pois os cazaques nunca tiveram soberania. Ele insinuou que o Cazaquistão só se tornou independente após 1991, sugerindo que sua existência foi um presente de Moscou. Esses comentários mostram a visão do establishment russo sobre o Cazaquistão.
Some esse senso histórico de direito com uma mentalidade estratégica baseada na ideia de que o poder define a razão. Um quadro preocupante começa a se formar, algo notado em Astana. A ideia é que se a Rússia invadisse outro país, após a Ucrânia, provavelmente seria o Cazaquistão. De certo ângulo, essa ideia pode parecer fantasiosa, já que a aventura russa na Ucrânia virou um atoleiro e parece impossível de justificar. Como Moscou poderia inventar uma narrativa para convencer seu próprio povo da ideia de atacar o Cazaquistão? Por outro lado, isso faz sentido. A máquina de propaganda de Moscou há tempos explora supostas queixas históricas, como a cessão da Crimeia à Ucrânia por Nikita Khrushchev em 1954 para justificar a invasão de 2014. Uma linha semelhante poderia facilmente ser adotada em relação ao Cazaquistão. Afinal, durante suas décadas como República Socialista Soviética do Cazaquistão, o país serviu como centro de agricultura coletiva, produção industrial, testes de armas nucleares, lançamentos de espaçonaves e campos de trabalho forçado. Para a Rússia, uma invasão bem-sucedida pode atrair quem ainda sente ressentimento pela derrota na Guerra Fria e pela desintegração da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre eles está Vladimir Putin, famoso por citar o colapso da União Soviética. A frase: "A maior catástrofe geopolítica do século, considerando que o século XX nos deu 2 guerras mundiais." Essa é uma afirmação ousada. Como outros homens de certa idade, Vladimir Putin demonstra grande interesse por história. Analistas afirmam que ele nutre o desejo de voltar no tempo para os dias de glória da era soviética, quando Moscou dominava seus vizinhos e comandava a lealdade regional. Não dá para saber até que ponto ressentimentos históricos motivaram a invasão da Ucrânia, mas as evidências são convincentes. A Rússia culpa a expansão da OTAN ao leste perante a comunidade internacional, mas, internamente, justifica a guerra com discursos nacionalistas sobre recuperar terras históricas russas. Outras considerações, como proteger o regime autoritário de influências pró-democráticas vindas do outro lado da fronteira, provavelmente também entram na equação. Segundo o professor Jean-Alexandre Dubin, a crença de Putin de que a Ucrânia é historicamente russa e não um Estado-nação próprio parece genuína e profundamente enraizada. Alguns dizem que essa visão integra uma perspectiva mais ampla sobre o espaço pós-soviético. Diante de seus comentários sobre a soberania do Cazaquistão, é preocupante que essa mentalidade possa ser aplicada lá também. A presença de populações de etnia russa e falantes de russo no Cazaquistão também não é um bom sinal para Astana. Analistas políticos dizem que, com Putin prometendo proteger russos no mundo todo, a população russa no Cazaquistão pode ser um risco geopolítico. Segundo o Minority Rights Group, há cerca de 38 milhões de russos étnicos no Cazaquistão, de um total de 208 milhões de habitantes. A Ucrânia possui 7,1 milhões de russos em uma população de 39 milhões. As proporções parecidas e a forma como Putin apresenta a invasão da Ucrânia como proteção aos russos étnicos são, talvez sem surpresa, alarmantes. Para Astana, essas preocupações crescem pela concentração de russos étnicos no norte do Cazaquistão, fronteira com seu antigo senhor. Situação semelhante à distribuição de falantes de russo no leste da Ucrânia, como Donbass. Esforços no Cazaquistão para se distanciar da herança russa podem fortalecer narrativas promovidas por Putin. Grupos nacionalistas no Cazaquistão têm pressionado por uma promoção mais agressiva da língua cazaque, em detrimento do russo. Há relatos de falantes de russo excluídos das decisões políticas. Apesar das frágeis narrativas sobre proteger russos étnicos no exterior, o Kremlin provavelmente justificaria uma guerra com o Cazaquistão com esse argumento, em vez de dar espaço para as motivações mais insidiosas que estariam em jogo. Um fator é a abundância de recursos naturais no Cazaquistão, mesmo com 58% do território em desertos ou semidesertos. Você poderia pensar que o país não tem muito a oferecer em termos de recursos, mas estaria completamente enganado. Em relação aos combustíveis fósseis, o Cazaquistão possui extensas reservas de petróleo, gás natural e carvão. O país lidera a produção mundial de urânio e tem depósitos relevantes de ferro, minério, manganês, cromita,
cobre, zinco, chumbo e ouro. O país também tem grandes depósitos de minerais de terras raras, como cério, lantânio, neodímio e ítrio, essenciais na fabricação de componentes para smartphones, veículos elétricos e energia renovável. A recente descoberta de um grande depósito em Karagandji coloca o Cazaquistão como o terceiro maior em reservas de terras raras, atrás apenas da China e do Brasil. A abundância de recursos pode beneficiar, mas também tornar países vulneráveis à influência externa. Essa situação é frequentemente chamada de maldição dos recursos. Evitar isso é difícil, e poucos países ricos em recursos conseguem ter sucesso. A vasta lista de nações que já caíram nessa armadilha serve de alerta ao Cazaquistão, que se destacou por sua abundância de recursos. Para oportunistas, os prêmios de uma invasão bem-sucedida ao vizinho do sul podem ser suficientes para tentar Putin. Quanto ao que isso poderia ser e quão viável pode ser, bem, ficamos felizes que você perguntou. Vamos simplificar. Uma invasão russa ao vizinho do sul é viável, pois compartilham a maior fronteira terrestre contínua do mundo. Com mais de 7.600 quilômetros, Moscou também tem várias opções de possíveis pontos de entrada. E para todos aqueles canadenses atipicamente irritados, indo para os comentários para nos informar que a maior fronteira terrestre do mundo é, na verdade, a dos Estados Unidos da América com o Canadá. Vocês foram desclassificados. A fronteira Estados Unidos da América. Canadá só é mais longa se incluir o Alasca, tornando-a não contínua. Considerando apenas fronteiras contínuas, a do Cazaquistão com a Rússia é mais de 1.000 quilômetros maior que a dos Estados Unidos da América com o Canadá contíguos. Aqui vai um fato divertido de geografia. Brighton Day. Como as terras entre os dois ficam na plana estepe eurasiana, um ataque teria poucas barreiras naturais. O que torna essa dor de cabeça ainda mais aguda para o Cazaquistão é o fato de sua capital e centro político, Astana, estar isolada na estepe, localizada relativamente perto da fronteira com a Rússia. Assim, uma tentativa inicial de Moscou de eliminar a liderança encontraria menos resistência que o ataque fracassado a Kiev em 2022. Sem o fracasso não haveria o atoleiro. A importância de conquistar a capital logo no início é enorme. Outros fatores logísticos também beneficiariam os líderes militares russos. As ligações rodoviárias e ferroviárias entre os países podem servir como linhas de suprimento para equipamentos, pessoal e provisões em caso de hostilidades. Com a Rússia cometendo vários erros em suas linhas de suprimento na Ucrânia, especialmente durante as fases iniciais, Moscou provavelmente aprendeu com seus erros. Linhas de suprimento longas causaram falta de combustível, comida e munição, e a dependência das estradas tornou os comboios alvos fáceis. Outro problema é a proximidade das bases militares russas, que podem facilitar a projeção de forças. Aqui está um rápido resumo de apenas alguns dos principais exemplos. Aeroportos como as bases aéreas de Orenberg, Dombarovsk e Shebenek, no Distrito Militar Central, poderiam operar a partir do norte. Bases militares no sul, como Znamensk, Astrakhan e Volgogrado, podem apoiar o deslocamento de tropas do oeste, incluindo o Mar Cáspio. Nossos postos no Distrito Militar Oriental, como na Ucrânia, Domna, Dzomgy, Kerber e Vojdivenka, também podem fornecer capacidades a partir do leste. E se isso não fosse suficiente, instalações no Quirguistão, ao sul, como Kant, poderiam potencialmente ser usadas de forma semelhante à maneira como as forças russas entraram na Ucrânia a partir de Belarus. Não é certo que o Quirguistão permitiria isso, nem que Bishkek recusaria, e há mais fatores favoráveis a Moscou. O Cazaquistão, com 208 milhões de habitantes e o nono maior território, tem uma das menores densidades populacionais. Apenas 8 pessoas por quilômetro quadrado, embora o Cazaquistão esteja passando por um processo de urbanização, com aproximadamente 63% da população vivendo em áreas urbanas, o país ainda mantém uma população rural significativa. Por que isso importa? Significa que poucos cazaques podem resistir a uma força invasora. Reduz a chance de combates urbanos longos e exaustivos, como na Ucrânia, onde quase 80% da população, de 39 milhões, vive em áreas urbanas.
Além disso, embora a Rússia seja um estado cansado de guerra, outro efeito colateral da guerra em andamento na Ucrânia é que a economia agora está firmemente voltada para o esforço de guerra. Moscou ampliou gastos com defesa e redirecionou fábricas para aumentar a produção militar durante o esforço de guerra. Como resultado, a Rússia está produzindo mais armas do que em qualquer outro momento de sua história recente, com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmando que o país está, citando-o aqui, agora, produzindo 3 vezes mais munição em 3 meses do que toda a OTAN produz em um ano. Embora grande parte da produção vá para as linhas de frente na Ucrânia, uma pausa ou fim dos combates permitiria reabastecer rapidamente os estoques. Se o Kremlin avaliar que essas mudanças estruturais na economia oferecem capacidade para lançar uma ofensiva que traria resultados rapidamente, a tentação pode simplesmente se tornar irresistível, especialmente quando se considera a alternativa. Como a economia russa depende dos altos gastos militares para crescer, o fim repentino da guerra na Ucrânia causaria grande crise econômica. Moscou, portanto, se vê presa em um dilema em que prolongar a guerra aumenta o risco de aprofundar seus problemas econômicos. Encerrar a guerra pode causar forte contração. Como destacou o Centro Internacional de Defesa e Segurança, a expansão contínua dos gastos com defesa é insustentável financeiramente e a economia ficou desequilibrada pelo peso excessivo da demanda militar estatal. Fim da citação. Sabe qual é a única coisa que poderia ajudar a evitar essa contração? Manter a máquina de guerra ativa, invadindo vizinhos e saqueando seus recursos. E a ideia fica ainda mais atraente ao lembrar do grande desequilíbrio militar entre os dois países. Em 2025, a Rússia conta com 13 milhões de militares ativos e 2 milhões na reserva contra apenas 40 mil e 50 mil, respectivamente. No Cazaquistão, o orçamento militar da Rússia em 2025 será de 145 bilhões, enquanto o do Cazaquistão é de apenas 52 milhões. Além disso, acredita-se que a Rússia ainda tenha entre 3.500 e 8.000 tanques restantes, mesmo após sofrer grandes perdas na Ucrânia, enquanto se estima que o Cazaquistão tenha 350. Não é surpresa que haja disparidades parecidas no poder aéreo e naval no Mar Cáspio. Talvez a vulnerabilidade militar mais importante para o Cazaquistão seja a falta de um guarda-chuva nuclear. Após a independência, Astana devolveu voluntariamente as armas nucleares herdadas da União Soviética e tornou-se líder global em desarmamento. Se isso parece familiar, você não está imaginando coisas. O Memorando de Budapeste de 1994, assinado por Estados Unidos da América, Reino Unido e Rússia, fez a Ucrânia entregar armas nucleares por garantias. Promessas de que ninguém jamais invadiria. Nunca. Bem, Kiev não foi a única capital incluída nesse acordo, Astana também foi signatária junto com Minsk, e todos nós sabemos o quão eficaz esse memorando foi para garantir a segurança. Agora, as lições da história nos mostraram que lutar em duas frentes traz riscos significativos. Se não acredita em nós, basta pesquisar sobre a Operação Barbarossa. Aliados se beneficiaram da superextensão alemã. Nessa ocasião, Moscou deveria saber que não se deve invadir outro país enquanto está atolada em um atoleiro na Ucrânia. Como a história recente mostrou, nunca diga nunca. Felizmente, porém, o Cazaquistão já está tomando medidas para tentar mitigar essa ameaça. Antes de falar dessas medidas, farei uma breve pausa para contar algo empolgante. Ao longo dos anos, recebemos todos os tipos de pedidos dos espectadores, alguns deles depreciativos, outros até mesmo ofensivos. Um deles foi até mesmo uma amostra da pornografia caseira de um cara. E sim, isso realmente aconteceu. Mas, principalmente, recebemos pessoas questionando por que não cobrimos ainda mais das loucuras do mundo. Ótima notícia! O Frontesco traz mais um minuto incrível de notícias sobre conflitos. Semanalmente, lançamos 2 vídeos e 2 artigos exclusivos com conteúdos que não aparecem no canal principal. Como uma análise se as forças de apoio rápido do Sudão sobreviveriam sem apoio dos Emirados Árabes Unidos, atualizações sobre a guerra civil em Mianmar ou análise do futuro dos navios de guerra tripulados. Se ver meu rosto junto a notícias de conflitos, te arrepia. Assinar a França é como um orgasmo intenso na pele. Quem escreveu isso?
Uma assinatura custa apenas 5 por mês, e isso não só te dá acesso a vídeos exclusivos, como também ajuda a apoiar este canal. E o trabalho importante que estamos fazendo, com isso resolvido, vamos voltar a como o Cazaquistão pode evitar uma invasão russa. O conceito de grande jogo na Ásia Central foi popularizado durante o século XIX e início do século XX para descrever a rivalidade geopolítica entre a Grã-Bretanha e a Rússia. Na região, a disputa das grandes potências focava em recursos, segurança e prestígio global. Após o colapso da União Soviética, analistas apontam um novo grande jogo na Ásia Central entre Rússia, China e o Ocidente. No centro de tudo isso está o Cazaquistão, que junto com os abutres imperialistas, circulando acima, precisa navegar delicadamente por um caminho que atenda às suas próprias necessidades. Afinal, o Cazaquistão também é um jogador. Astana adotou uma política estratégica de múltiplos vetores para equilibrar o poder geopolítico. Apesar de surgir independente após o colapso da União Soviética, o Cazaquistão permaneceu por muito tempo sob influência russa. Isso ficou particularmente evidente em relação ao controle contínuo da Rússia sobre os recursos do país. Com Astana herdando oleodutos e ferrovias da era soviética, construídos para abastecer Moscou como um centro central, o Cazaquistão tinha poucas opções, além de depender da Rússia para administrar essas redes e exportar seus hidrocarbonetos para mercados estrangeiros. A ausência de litoral do país, ignorando o Mar Cáspio, que é mais um lago do que mar, limitou ainda mais suas opções. Apesar de fazer fronteira com o Mar Cáspio ser positivo, vários fatores reduziram sua eficácia em ampliar as opções de exportação de Astana. Ao contrário do que o nome sugere, sendo mais um lago do que um mar, os canais e rios que conectam esse corpo d'água ao Mar Negro e além só suportam embarcações pequenas. Além disso, seus níveis de água rasos e em declínio também limitam o tamanho e a capacidade dos navios que navegam pelo Mar Cáspio. Assim, a quantidade de comércio foi significativamente restringida para transportar grandes volumes de carga até a rede global de oceanos. Nos primeiros anos da independência, era mais prático para o Cazaquistão enviar mercadorias por terra. Moscou consolidou sua presença econômica ao pressionar politicamente para direcionar novas rotas de oleodutos pelo território russo. Um exemplo importante é o oleoduto do Cáspio, que desde 2001 transporta petróleo do campo de Tengiz, no Cazaquistão, ao porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro. O oleoduto transporta cerca de 725 milhões de toneladas de petróleo por ano do Cazaquistão, sendo a principal rota para suas exportações. No entanto, nem tudo tem sido tranquilo, já que a Rússia usou interrupções operacionais como táticas de influência política e estratégica. De novo, tudo isso soa estranhamente familiar, não é? Segundo analistas, desculpas para fechar o oleoduto, como a suposta descoberta de explosivos e danos causados por tempestades, têm sido usadas pela Rússia para punir o Cazaquistão por sua falta de apoio à invasão da Ucrânia. A fúria do Kremlin diante dessa falta de apoio é especialmente intensa, já que Putin acredita que salvou a pele do presidente Tokayev durante uma tentativa de golpe. Em 2022, Putin aprovou o envio de tropas da Organização do Tratado de Segurança Coletiva para apoiar o governo do Cazaquistão. A Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Organização do Tratado de Segurança Coletiva é uma versão mais simples da OTAN. Oferece segurança com defesa coletiva, forças conjuntas e troca de inteligência. Embora, na prática, o acordo seja basicamente uma forma de subordinar todos os outros membros à vontade de sua força militar mais poderosa, a Rússia. E isso inclui intervenções. Em 2022, o envio de tropas ao Cazaquistão foi visto como tentativa de atrair o país para a órbita russa e mostrar a dependência de Astana de Moscou. Embora, como apontado por Katarina Putz, uma escritora do The Diplomat, citando aqui, se Putin acreditava que havia conquistado o apoio de Tokayev com o envio da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ele estava enganado. Embora o Cazaquistão não tenha condenado ou sancionado a Rússia pela Ucrânia, manteve firme neutralidade. Astana prometeu não ajudar a Rússia a burlar sanções, mas abriu as portas para empresas russas buscando mudar de país. Fim da citação.
No fim das contas, a estratégia alternada da Rússia de pressão e persuasão se mostrou contraproducente. O controle persistente de Moscou levou Astana a adaptar sua política externa e buscar oportunidades com outros parceiros comerciais menos dependentes. O objetivo não é substituir a Rússia, mas mantê-la distante, ampliar opções estratégicas e reduzir a dependência e exploração excessivas. O aumento do comércio entre os dois países desde o início da guerra na Ucrânia comprova isso. A ascensão da China como superpotência econômica coincidiu com o surgimento do Cazaquistão como Estado independente pós-soviético. Como vizinhos geográficos com uma história fervorosa de comércio ao longo da Rota da Seda, ambos buscaram aproveitar os benefícios das relações bilaterais, em segurança e comércio. Desde 1992, o Cazaquistão apoia as reivindicações territoriais da China pela política de uma só China. Os dois países, posteriormente, resolveram sua disputa de fronteira da era soviética por meio de acordos concluídos até 1998, com Pequim adotando o capitalismo e se tornando a fábrica do mundo. A China passou a consumir muitos recursos naturais para impulsionar seu desenvolvimento. O consumo de combustíveis fósseis cresceu em média 5,3% ao ano entre 1970 e 2008. Para atender a essa demanda, vários acordos bilaterais foram firmados nos anos 90 para iniciar o desenvolvimento de recursos e o comércio entre China e Cazaquistão. O lançamento do Xangai V, em 1996, fortaleceu ainda mais os laços políticos e de segurança do Cazaquistão com a China e os outros Estados-membros, abrindo caminho para relações ainda mais próximas. Após a parceria estratégica de 2005, a China intensificou investimentos no setor de energia do Cazaquistão nos anos 2000 do Exército. Nesse mesmo ano, o oleoduto Atarsu-Alash-Hankol, o primeiro a conectar os dois países, foi concluído. O sucesso do projeto, a busca de Astana por menos dependência da Rússia e a alta demanda chinesa por energia tornaram o Cazaquistão ideal para a Cinturão e Rota, iniciativa originalmente criada por Pequim como um cinturão econômico da Rota da Seda, que seguia aproximadamente a histórica rota comercial homônima. A iniciativa Cinturão e Rota fez do Cazaquistão um corredor essencial entre China, Ásia Central e Europa. Desde então, a iniciativa se expandiu e alcançou todo o mundo. A expansão foi tão grande no país que o Cazaquistão costuma ser chamado de fecho da iniciativa Cinturão e Rota. E Astana obtém benefícios reais da iniciativa do Cinturão e Rota, atraindo 23 bilhões somente nos primeiros 6 meses de 2025. O presidente Tokayev reforçou várias vezes o compromisso do Cazaquistão com o projeto, declarando isso em uma cúpula em maio de 2023. Como vizinho mais próximo e parceiro confiável da China, continuaremos a participar ativamente da construção conjunta da nova Rota da Seda e a participar ativamente. Eles contam com 12 bilhões financiado pela China, o gasoduto China-Ásia Central de 1.300 quilômetros, um parque solar de 100 megawatts, além da construção de ferrovias, portos secos, entre outros. Sinceramente, há tantas coisas que a China construiu no Cazaquistão que tivemos que cortar quase tudo do roteiro. Para evitar que o vídeo fique ainda mais longo que a fronteira entre Cazaquistão e Rússia, o principal é que esses projetos diversificaram as rotas de exportação do Cazaquistão e reduziram a influência russa sobre a energia. No entanto, também é importante notar que, apesar das iniciativa do Cinturão e Rota pintarem um quadro otimista do progresso, a realidade muitas vezes é mais complexa. Um estudo de 2023 no Journal of Chinese Affairs pesquisou estudantes universitários cazaques e descobriu que a maioria dos estudantes cazaques rejeita a influência da iniciativa do Cinturão e Rota em seu país. Segundo os autores, com o aumento da presença econômica da China na Ásia Central, cresceu também o descontentamento popular na região, especialmente no Cazaquistão. Fim da citação. A oposição se deve à ideia de que trabalhadores chineses tiram empregos locais e que a China explora os recursos do Cazaquistão. O poder militar da China e a detenção de muçulmanos em Xinjiang também foram identificados como fontes significativas de medo. Essas preocupações geraram vários protestos
Em novembro de 2025, 12 pessoas foram presas após um raro protesto em que uma foto do líder chinês Xi Jinping foi queimada. Manifestantes acusaram a China de orquestrar o sumiço de um cidadão cazaque em julho, após sua prisão por oficiais de fronteira em Xinjiang. E não pense que todo o projeto da iniciativa do Cinturão e Rota foi um sucesso absoluto. Veja a rede de metrô leve de Astana, criada para ligar os principais pontos da capital e aliviar o trânsito que a aflige. A construção foi atribuída a uma empreiteira chinesa em 2014. No entanto, o projeto sofreu com dificuldades financeiras, incluindo a má alocação de mais de 200 milhões em um banco que quebrou. Apesar da retomada das obras em 2023, após o governo do Cazaquistão investir mais de 100 milhões, o projeto, cercado por escândalos, virou símbolo dos desafios e polêmicas ligados à iniciativa do Cinturão e Rota. Apesar desses contratempos, porém, há indícios de que Astana se aproximou ainda mais de Pequim em 2023. A China já superou a Rússia como maior parceira comercial do Cazaquistão, mas projetos da iniciativa do Cinturão e Rota realmente protegem o país de uma invasão russa? Bem, para ser direto, os interesses chineses mantêm a Rússia sob controle. Não é segredo que a Rússia se isolou ainda mais do mundo desde que invadiu a Ucrânia. À medida que as relações se deterioraram com o Ocidente, Moscou buscou aprofundar os laços com a China econômica, diplomática e militarmente. No entanto, com a parceria especial sendo muito mais importante para a Rússia do que para a China, o equilíbrio de poder entre os dois mudou ainda mais a favor de Pequim, permitindo que a China dite o ritmo e a direção da cooperação entre eles. Como Moscou entende que desestabilizar a região e ameaçar investimentos chineses pode levar à retaliação de Pequim, o crescente interesse da China no Cazaquistão serve como forte dissuasão contra a invasão. As respostas provavelmente usariam a dependência russa do comércio chinês, impondo tarifas, sanções ou reduzindo compras para pressionar a Rússia a mudar. Por outro lado, há quem defenda que uma invasão russa ao Cazaquistão poderia favorecer a China. Outro atoleiro, como o da Ucrânia, consumiria a atenção e recursos de Moscou, permitindo que a China ampliasse discretamente sua influência econômica e diplomática em outros locais às custas de Moscou. A China pode tirar proveito de uma Rússia ou Cazaquistão enfraquecidos para conseguir melhores acordos, alegando estabilizar a região. Como Pequim já está bem, a China deve preferir que a Rússia não ataque um de seus principais parceiros. Do ponto de vista russo, as consequências estratégicas de um desentendimento com Pequim superam os possíveis benefícios de invadir o Cazaquistão, tornando o risco inviável. Além disso, como o Cazaquistão integra a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, o principal membro invadir outros prejudica a imagem pública. Um aviso: as decisões de política externa da Rússia nem sempre são lógicas. Como dissemos, invadir a Ucrânia foi uma decisão imprudente. Quando todo o poder de um país está nas mãos de um gnomo idoso obcecado por entrar para a história como Pedro, o Grande, careca, a lógica muitas vezes sofre igual destino. Para as elites russas, ela vai pela janela. Com China e Rússia disputando influência no Cazaquistão, surge a questão: o novo grande jogo virou disputa entre dois cavalos? O ex-embaixador dos Estados Unidos da América no Uzbequistão e Cazaquistão, Daniel Rosenblum, alertou que Washington perdeu influência na Ásia Central para a Rússia e China. Ele não exagerava. Com o fim da ajuda dos Estados Unidos da América e cortes na Voz da América e Rádio Europa Livre. As ações do governo Trump mostraram menor interesse na Ásia Central. Apesar da região ter sido prioridade estratégica menor para o governo Biden, houve esforços de engajamento. Incluiu a primeira cúpula dos 5 estados da Ásia Central com os Estados Unidos da América em setembro de 2023, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e uma visita do então secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, ao Cazaquistão e ao Uzbequistão no mesmo ano. Eventos recentes sugerem que o governo Trump, seguindo seu padrão de inconsistência, pode estar deixando de ignorar a região.
Em novembro de 2025, Trump se tornou o primeiro presidente a receber os líderes de todos os 5 países da Ásia Central na Casa Branca. Segundo analistas, a aproximação de Trump com Moscou e o alívio das tensões com Pequim permitiram que países próximos a eles fortalecessem laços com os Estados Unidos da América, vendo os americanos como contrapeso à Rússia e à China, como demonstrado pelo presidente Tokayev ao dizer aos repórteres antes da reunião que, abre aspas, os Estados Unidos da América têm o direito de estar devidamente presentes no Cazaquistão. O encontro continuou o esforço do governo Obama de reunir os 5 países. Ao sediar a cúpula em 2023, Biden prometeu avançar nos direitos humanos e desenvolver a riqueza mineral da região, enquanto Trump, ao ignorar os direitos humanos, facilitou negócios. No evento, o secretário de Comércio Howard Lutnick prometeu vender chips de inteligência artificial da Nvidia, aviões e outras tecnologias, elogiando as iniciativas da Ásia Central para diversificar energia e logística. Segundo o The New York Times, companhias aéreas do Cazaquistão, Tadjiquistão e Uzbequistão vão comprar dezenas de aviões da Boeing, e Cazaquistão e Uzbequistão prometeram adquirir bilhões em máquinas agrícolas da John Deere. O Quirguistão anunciou a compra de serviços americanos de construção e engenharia ferroviária. O Cazaquistão afirmou que comprará até 2 bilhões em chips de inteligência artificial em parceria com OpenAI e Nvidia. Fim da citação. Os Estados Unidos, portanto, podem estar prestes a desempenhar um papel crescente no Cazaquistão, em alinhamento com a política externa multivetorial do país. A União Europeia aumenta rapidamente sua presença na Ásia Central, especialmente no Cazaquistão. A primeira cúpula União Europeia-Ásia Central ocorreu em abril de 2025 no Uzbequistão, marcando um marco estratégico nas relações. O anúncio de um pacote de 12 bilhões de euros pela iniciativa global Gateway impulsionou ainda mais o momento. O grupo Svend Energy, da Alemanha, anunciou o projeto Eurasia One, no Cazaquistão, que deve produzir 2 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano a partir de 2030. Segundo a KCS Group, empresa de segurança e inteligência. Para o Cazaquistão, a relação com a União Europeia traz diversificação política e acesso a mercados industriais e energéticos valiosos. Fim da citação. Apesar do maior envolvimento da União Europeia no Cazaquistão, ela atua em um ambiente competitivo com outros grandes atores, também ampliando presença. A Organização dos Estados Turcos, formada por Cazaquistão, Turquia, Azerbaijão, Quirguistão e Uzbequistão, tem fortalecido os laços entre seus membros. Unidos por herança e cultura comuns, a criação do Fundo de Investimento Turco em 2023 trouxe otimismo. Segundo o Times of Central Asia, o principal objetivo do Fundo de Investimento Turco é desenvolver relações econômicas e comerciais entre países turcos. Setores como infraestrutura, energia renovável, agricultura, turismo e tecnologia da informação receberão financiamento. A visão compartilhada entre os países turcos, aliada ao foco crescente na rota de transporte do corredor central, ao comércio florescente e a novos projetos conjuntos, sugere um futuro promissor para a integração regional e o crescimento econômico. É improvável que países turcos tenham influência tão grande no Cazaquistão quanto China e Rússia. No entanto, quanto mais habilidosa a Astana se torna em diversificar suas alianças e infraestrutura, mais difícil fica para qualquer potência única ditar o destino do país. Por isso, o Cazaquistão buscou fortalecer relações com Japão, Coreia do Sul e Estados do Golfo, parceiros-chave em energia, infraestrutura e tecnologia. Devemos lembrar que essa proteção tem limites, pois a Ucrânia já era parceira crescente da Europa, Estados Unidos da América e China antes da invasão russa. Isso fez pouco para deter o vampiro de rosto botocado no Kremlin. Apesar de Kiev ter recebido armas dos Estados Unidos da América e Europa, será que esses países estariam dispostos a apoiar e armar o Cazaquistão do mesmo jeito? Diversificar pode ser positivo para Astana, mas não equivale a criar um campo de força na fronteira norte. No que diz respeito ao novo grande jogo e à tentativa de se proteger contra uma invasão russa. O
O Cazaquistão demonstrou sua capacidade de reescrever as regras por meio de sua política externa de múltiplos vetores. Astana, ao equilibrar potências concorrentes, incluir novos atores e proteger sua soberania e economia, diminuiu a dependência de um único país e tornou uma invasão menos atraente para outros com interesses no Cazaquistão. Apesar das rápidas mudanças na geopolítica e sem querer desafiar o destino, devemos reconhecer Astana. Conseguir manter relações construtivas com a Rússia, China, Estados Unidos, União Europeia e o mundo túrquico ao mesmo tempo, definitivamente não é pouca coisa. Como um número de equilíbrio de pratos no circo, esse equilíbrio é frágil. Manter esse equilíbrio será um desafio constante, sujeito a instabilidades por fatores geopolíticos externos. É só uma forma sofisticada de dizer que, mesmo com os esforços de Astana, o futuro pode trazer apenas prejuízos. A geopolítica é volúvel. Se as coisas piorarem para Putin internamente, não seria surpresa se um déspota desesperado tentasse mudar o jogo com uma investida contra o Cazaquistão. Além disso, se a porta para uma reconciliação com o Ocidente for considerada como tendo passado do ponto sem retorno, ele pode se perguntar: por que parar agora? E se a China se envolver em uma escalada de tensões com Taiwan? O que ocorrer no Cazaquistão pode ser só uma leve distração para Pequim, pois o país segue reduzindo sua dependência de um único ator. Expandir rotas alternativas de comércio, atrair investimentos diversificados e atuar como um ator neutro e pragmático serão essenciais para manter a autonomia estratégica e a estabilidade a longo prazo. No jogo arriscado da geopolítica eurasiana, um erro pode desequilibrar e fazer todo o espetáculo desmoronar. E Astana só precisa olhar para a Ucrânia para ver como pode ser esse desfecho. Obrigado por assistir.